O versículo que pode transformar sua realidade. Existe um versículo na Bíblia que quase ninguém comenta. Ele não está escondido, pelo contrário, está exposto à vista de todos. Mas poucos conseguem enxergar o que ele realmente revela. Não porque seja difícil de entender, mas porque confronta diretamente o sistema invisível que sustenta a vida da maioria das pessoas. Esse versículo é um código. Não um código moral, religioso ou doutrinário, mas um código de prosperidade, de ativação espiritual. Um fragmento do Criador que, se compreendido, pode quebrar maldições familiares, curar traumas silenciosos e colocar um buscador no caminho da verdadeira manifestação. E talvez você nunca tenha ouvido falar dele assim. A pergunta que muda tudo. Antes de revelar qual é esse versículo, quero que você sinta isso profundamente. Você já se perguntou por que alguns vivem milagres enquanto outros, mesmo com fé, continuam no deserto? Por que a promessa parece funcionar para uns, enquanto outros passam a vida tentando merecer algo que já foi dado? Napoleão Hill dizia: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas ele não falava da fé passiva, religiosa, que apenas espera. Ele falava da fé que decide, que age, que vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e recusa qualquer versão da realidade que não seja coerente com seu chamado. E é exatamente isso que esse versículo provoca. É como se Deus tivesse deixado uma senha no meio de tantos salmos, provérbios e parábolas. Uma senha que não exige esforço, mas consciência. Não exige sofrimento, mas presença. Não exige merecimento. Apenas aceitação. O versículo revelado. Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Leia novamente. Chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a senha. Essa é a tecnologia do Criador. Não é metáfora. Não é poesia. É literal. É a forma como Deus manifesta a realidade. E o segredo para você sair do ciclo de escassez, medo, comparação e dúvida. A ciência por trás do milagre. Neville Goddard dedicou toda sua obra a isso. Segundo ele, imaginar algo como se já estivesse realizado é dar àquilo um corpo invisível. E tudo que tem corpo no invisível, uma hora se manifesta no físico. Bruce Lipton confirma. O cérebro não distingue o que você imagina da realidade. Se você vive uma imagem mental com emoção, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ciência já provou o que o versículo diz há mais de 2000 anos. Mas não basta saber. É preciso viver como se já fosse. Histórias reais de transformação. A história de Eliane. Uma seguidora chamada Eliane me escreveu contando como esse versículo curou sua vida financeira. Ela estava afundada em dívidas, sem renda fixa e com um filho pequeno. Num culto de quinta-feira, ouviu esse versículo, mas dessa vez ele entrou. Ela não entendeu apenas com a mente. Ela sentiu. Voltou para casa e fez algo que parecia loucura. Montou uma pasta de contas pagas, imprimiu boletos vencidos e carimbou cada um com a frase: pago em nome de Jesus. Porque já é. Ela passou a declarar: obrigada, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, foi chamada para um trabalho remoto que pagava mais que qualquer coisa que já tinha feito. Mas o mais estranho, segundo ela, foi que antes do emprego aparecer, ela já não sentia mais medo. Já se sentia rica, já andava como se tivesse, já dormia em paz. O dinheiro veio depois. Porque quando você ativa esse versículo, o mundo deixa de ser sua causa e passa a ser seu efeito. A história de Carlos. Carlos era empresário, mas estava à beira da falência. A pandemia destruiu contratos, fornecedores, tudo. Decidiu vender o pouco que tinha e recomeçar, mas com uma diferença. Fez um pacto silencioso com Deus. Todo dia às 6 horas, declarava: obrigado porque meus clientes voltaram. Obrigado porque tudo prospera. Obrigado porque já é. Mesmo com a conta negativa, mesmo com o aluguel atrasado. 6 semanas depois, um ex-cliente entrou em contato oferecendo uma parceria. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais do que antes da crise. Mas segundo ele, o maior milagre não foi o dinheiro. Foi o estado de presença e fé inabalável que ele construiu. O princípio fundamental. Você já pensou que talvez esteja esperando o que só virá quando você parar de esperar? Esperar é declarar ausência. É afirmar: ainda não tenho. E esse versículo ensina exatamente o oposto. Declare como se já fosse. Sinta como se já tivesse.
Viva como se já fosse real. Não é ilusão. É cocriação. Porque tudo que você vê agora, um dia foi invisível. E tudo que você deseja já existe num plano superior, esperando ser chamado. Prática transformadora. Agora você vai fazer um ato simbólico simples, mas poderoso. Feche os olhos e respire profundo 3 vezes. Sinta um desejo específico que você carrega, financeiro, emocional, físico. Declare em voz firme, como se já estivesse em suas mãos: eu recebo, porque já é. Porque já foi. Porque em Deus sempre foi meu. No silêncio do seu quarto, repita esse versículo em voz alta. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta o poder se instalando no seu corpo. O segredo da vibração. Se você viver os próximos 7 dias como se tudo já estivesse resolvido, como se você já tivesse recebido a resposta, como seria seu rosto? Seu andar? Sua energia? O céu não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Napoleão Hill afirma: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição escondida aqui: você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que desbloqueia o que está retido. Esse é o versículo que ninguém te ensina, porque se você viver isso de verdade, você se torna livre, independente, autor da própria realidade. A tecnologia espiritual. Romanos 4,17 não é uma recomendação espiritual. É uma revelação sobre como a criação opera. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. O mundo visível não é um reflexo do passado, mas um espelho do presente interior. O que você sente, o que você vibra, o que você declara, não é consequência. É causa. Exercício diário de ativação. Hoje à noite, antes de dormir, deite-se em silêncio e feche os olhos. Pergunte a si mesmo: como seria minha vida se tudo o que desejo já fosse real? Sinta, não imagine apenas, viva isso por dentro. Respire dentro dessa cena e fique ali por 5 minutos. Não tente pedir ou manipular, apenas seja. Esse estado silencioso é o que molda o campo. E esse silêncio cheio de certeza é a linguagem que Deus entende. Sua nova identidade. Você não precisa convencer Deus. Você só precisa entrar em concordância com Ele. E esse versículo é o modelo. Chame o que ainda não é com a certeza de quem já recebeu. Porque a realidade responde à ousadia dos que não duvidam. A dúvida atrasa, o medo paralisa, mas a certeza vibra, ecoa, invade o mundo físico como uma onda que não pode ser detida. O ritual de identidade. Hoje, fique em silêncio por 5 minutos diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos, não desvie, não analise o rosto, olhe a essência. Declare em voz firme: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, porque o Espírito do Criador vive em mim, e hoje eu manifesto a realidade que ele já escreveu. Escreva isso num papel e coloque onde possa ver por 7 dias. Deixe sua identidade ser treinada por essa frequência. Sua herança espiritual. Você não veio ao mundo como mendigo espiritual. Você veio como herdeiro. E herdeiro tem linguagem diferente, postura diferente, energia diferente. Quando você se alinha ao versículo, algo muda. Você não fala mais como quem deseja, fala como quem já tem. E o universo entende essa frequência. Faça um ato simbólico de herança. Pegue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure com as 2 mãos e declare: eu recebo o que já é meu, a herança espiritual da criação consciente, a frequência do já é, a identidade do que chama e vê. Guarde esse objeto como lembrete, use quando sentir dúvida. A ponte invisível. Existe um momento sagrado entre o invisível e o visível. Um instante em que o que está no espírito atravessa para o mundo físico. Esse instante é chamado de fé em ação. A maioria das pessoas vive entre a esperança e a dúvida, entre o desejo e o medo. Mas a ponte só é atravessada por aqueles que decidem viver como se já fosse. Faça um gesto simbólico de travessia. Vista uma roupa que represente a pessoa que você quer ser. Ande pela casa com essa identidade. Fale consigo mesmo no espelho com essa nova postura. Declare: eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Sua nova realidade. A partir de agora, cada palavra sua carrega frequência. Cada pensamento é uma semente. Cada gesto é uma assinatura no campo quântico. O universo que antes parecia distante agora é extensão da sua vibração. Você não é mais um observador,
você é co-criador. E U não é mais um receptor de promessas, você é a promessa encarnada. Tudo muda a partir do momento em que você chama como Deus chama. Tudo se move quando sua boca se alinha com sua essência. Declaração final. Hoje, antes de dormir, fique em silêncio, respire, sinta seu corpo e declare: eu sou aquele que chama, e tudo que foi prometido já é meu. Hoje me alinho ao que já foi escrito no céu. Hoje não espero mais. Hoje eu manifesto. Depois deite-se em paz e permita que o versículo faça o resto. Ele já começou. E o invisível já está respondendo. Romanos 4,17 é mais do que uma frase. É o som do céu chamando você de volta ao seu lugar original. O lugar de quem não implora, não duvida, não adia. O lugar de quem declara, de quem vive, de quem chama e vê. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nossa jornada está apenas começando, e agora você não está mais sozinho. Esse é o canal Transforme Agora. Te convido a se inscrever, comentar e compartilhar nossos conteúdos. Lembre-se, você não é qualquer um, você é chamado ou chamada a ser filho herdeiro ou filha herdeira de Deus. Te desejo paz e prosperidade. Te espero no próximo vídeo. Até lá!